Bom dia e bem-vindos a esta mesa redonda que vai tratar de ODR nos países de língua portuguesa. ODR, que em português se diz Resolução Alternativa de Litígios em Linha. Connosco hoje temos a doutora Cátia Marques Cebola, presidente do ICFML Internacional e professora de Resolução Alternativa de Litígios. Bem-vinda, Cátia. Temos a professora Andréa Maia, fundadora da Mediar 360, plataforma de resolução de disputas, e vice-presidente do CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Olá, Andréa, bem-vinda. E temos Nuno Albuquerque, advogado, presidente do Polo África do ICFML e árbitro. Bom dia, Nuno, e bem-vindo aqui à nossa conversa. E sem mais demoras, vamos já começar com a primeira pergunta, que é a seguinte: qual, no seu entender, a importância do desenvolvimento do ODR para a resolução de disputas no mundo atual e futuro? E vou pedir à Cátia para começar. Olá, Ana, obrigada pelo convite a estar aqui. Olá a todos. Bom, de facto, o desenvolvimento dos ODR são, no fundo, uma consequência inevitável da evolução da tecnologia e da sua utilização em todos os aspectos da nossa vida diária e, portanto, a tecnologia está em todos os quadrantes e a resolução de conflitos não é uma exceção à utilização dos meios tecnológicos. No meu entender, ODR, ou Resolução de Litígios em Linha, constitui hoje e no futuro uma forma de promover a própria justiça e o direito fundamental de qualquer cidadão ter, de forma acessível, formas de resolução de conflitos. Se nós hoje permitimos, através da própria tecnologia, através da promoção da globalização, do comércio internacional, da própria interação de culturas, que as pessoas circulem, que as pessoas viajem, que as pessoas adquiram bens, produtos noutros países, e, portanto, se vivemos num mundo global, isso naturalmente vai fomentar o aumento de conflitos e, portanto, há que criar formas apropriadas de resolver esses conflitos. E os ODR não são mais do que uma forma ajustada de resolver conflitos nos tempos atuais e dos tempos atuais. E, portanto, permitir que os cidadãos possam dialogar entre si, possam encontrar por si próprios a resolução do conflito, que é no fundo aquilo em que consiste o ODR, é promover a justiça, e daí a importância do ODR no mundo atual e também no mundo futuro. Sem dúvida, um mundo cada vez mais global, não é, Nuno? Sim, diria que sim. Antes de, se me permitem, cumprimentar todos e agradecer também o convite que me foi endereçado, sendo certo que em África, concretamente nos países de língua portuguesa, e refiro-me concretamente a Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, estamos a falar de realidades em que a resolução de litígios em linha não pode ser exportada só por si de forma abstrata. É preciso que nós percebamos que temos realidades distintas nestes países, a nível de infraestruturas capazes de permitir o acesso a esta ferramenta. Temos diferentes níveis de capacitação da população. Por exemplo, a diferença entre Cabo Verde e Moçambique é muito grande em termos de instrução da população. Contudo, eu entendo que tem havido uma evolução, ou mais do que entender, é perceptível que tem havido uma evolução nos últimos 10 anos nestes países, nomeadamente no acesso às novas tecnologias, que permitem que pessoas que eventualmente há meia dúzia de anos seriam incapazes de recorrer a este tipo de instrumentos, hoje o façam cada vez de forma mais frequente. E naturalmente que a utilização da resolução alternativa de litígios e utilizando estas ferramentas pode permitir chegar a uma diversidade de situações e potenciar a resolução de litígios. Claramente, acho que este é um caminho que pode e deve ser seguido
concretamente nos países de expressão portuguesa, e aproveitar a evolução legislativa, a segmentação que tem vindo a ocorrer. Eu posso, por exemplo, dar o exemplo neste momento em Angola foi aprovado neste passado mês de setembro o novo Código de Procedimento Administrativo, que vem prever expressamente um capítulo dedicado à arbitragem, apesar de que a mediação está no final do capítulo só em 2 linhas, a mediação e a conciliação, o que penso que é uma oportunidade perdida de ter desenvolvida a mediação e especificado como é que ela pode iniciar-se e processar-se, mas relativamente à arbitragem, e estamos a falar para resolução de litígios públicos, portanto já não estamos a falar só no âmbito do direito privado, de relações entre particulares, estamos a falar de relações entre o Estado e a administração, entre o Estado e os particulares. Isto permitirá claramente levar depois à prática, com a ajuda e a disseminação destes meios de resolução de litígios, para outros locais onde provavelmente, ou outros utilizadores, onde provavelmente não seria tão fácil acesso. Sem dúvida, as tecnologias vêm modificar o acesso à justiça, sobretudo em continentes como o continente africano. Mas vamos agora passar para o Brasil. Andreia, qual a importância do desenvolvimento do ODR para o Brasil? Olha, com relação aqui ao Brasil, a gente está... eu entendo que a gente está enfrentando uma série de questões aí no pós-pandemia, né? E aí, complementando o que o pessoal já falou sobre acesso à justiça, que a Kátia falou, o Nuno falou. Agora a gente está passando por uma série de questões que são meio que um rescaldo, né, do que aconteceu ali na pandemia. Então, se busca aí muita solução para questões envolvendo o direito imobiliário, né, muitos contratos aí que ficaram desequilibrados. Até entraram muitas novas leis aí com relação a falências, recuperação de crédito, ajuda de renegociação para a sociedade de uma forma geral, né? Muita gente perdeu o emprego, quebrou o negócio. Então, a mediação ela vem para auxiliar, trazer soluções para essas questões que acontecem, ao mesmo tempo que quando você fala da utilização da tecnologia para ampliar o acesso a essas mediações, outras formas de resolução de disputas, você facilita, por exemplo, para as pessoas idosas, que cresceu muito, né? A gente tem feito muita mediação envolvendo questões médicas, né? Que quem conhece o Brasil sabe que a gente tem uma tendência a usar os planos privados por toda uma questão aí no setor público de saúde. Então, aconteceram muitas mudanças nos planos depois da pandemia, e através desses sistemas, além de você conseguir soluções inovadoras, você consegue acessar pessoas que hoje não estão podendo sair de casa por conta da idade. Tem a questão também do meio ambiente, que tem se falado bastante, né? O impacto de você não ter que deslocar as pessoas para dentro do tribunal, né? Foi uma das questões até que discutiram lá em Singapura, e que eu tenho falado bastante, levantado bastante, porque aí trazendo também para a nossa realidade do Brasil, né? Um país muito litigante, a cada processo vão 4, 5 pessoas, né, tendo que se deslocar de um ponto ao outro, fora o que se gasta, às vezes, lá de papel, né? Porque você acaba imprimindo os documentos, escrevendo. E quando você fala em utilização da resolução de disputas online, você consegue fazer isso sem as pessoas terem que se deslocar, então é menos gás carbônico jogado aí no meio ambiente, as pessoas fazem as assinaturas, né, e se forçam a não usar papel, né, que é uma coisa que a gente ainda tem bastante aqui, né? Não sei como é que estão nos outros países, mas quando a gente está nas mediações presenciais, o pessoal gosta de anotar, gosta de imprimir, e se você ponderar todas essas mudanças, né, que você traz até para o mindset das pessoas, de economia mesmo, de tempo, de impacto no meio ambiente, então, cada vez mais o pessoal está incentivando isso, né? A gente tem o ministro da Justiça, aí agora saiu o Fux, né, mas ele, que estava antes no CNJ, também investindo, né, no Direito 4.0, uma justiça digital. Então, está tendo um esforço, né, muito grande aí de ampliar a utilização dos ODAs. A gente ainda sofre um pouco com a questão de algumas pessoas não terem acesso à internet, à tecnologia,
mas cada vez menos, porque como também está crescendo muito essa economia, não sei se é paralela, qual o melhor nome para dizer, né? Mas Uber, Airbnb, quase todo mundo hoje tem que ter acesso pelo menos no celular e saber baixar um aplicativo, né? Então, aqui no Brasil, acho que é o segundo a ter pessoas trabalhando com Uber no mundo, né? Então, esse tipo de prestação de serviço, forma de se relacionar, né, ou vender produtos, vem crescendo muito, o que vem fazendo com que se amplie, de alguma forma, o acesso da tecnologia. Talvez não por computador, mas assim, um celular quase todo mundo tem hoje em dia. Não, o que nós vemos no Brasil, o que tu estás a dizer, é realmente o acesso ao telefone móvel trouxe acesso a muitas tecnologias móveis e essas tecnologias, elas próprias trazem conflitos e esses conflitos são também resolvidos de forma online. Cada vez mais um tema que é muito levantado, é esta ideia, como tu disseste, Andréia, muito bem, da justiça na nossa mão. O acesso à justiça, afinal, agora é a justiça que vem até nós, porque nós temos um telemóvel, já não somos nós que vamos à justiça indo até ao tribunal, com todo o impacto, como disseste, Andréia, em todos os aspectos de sustentabilidade e também de acesso às pessoas idosas, que muitas vezes, através da tecnologia móvel, ficam menos isoladas, pelo menos é isso que nós vemos no Brasil. E começamos aqui com a Andréia, com o impacto justamente desta pandemia no desenvolvimento dos ODR. Kátia, pandemia, desenvolvimento de ODRs, Portugal, Europa... Sim, Ana, também acompanhámos a Portugal e a Europa acompanhou o impulso que foi dado à utilização e à digitalização da resolução de conflitos e, portanto, aos ODR em contexto pandémico. De facto, a pandemia obrigou a que as pessoas tivessem que se reajustar e que não deixaram de haver conflitos, porque as pessoas mesmo fechadas em casa e com o desenvolvimento da tecnologia continuaram a comprar, não é? E de certa maneira os conflitos até em alguns setores cresceram e viram-se aumentar o número de conflitos, e os ODR foram a resposta, ou foram os mecanismos que mais facilmente se adaptaram à resolução e à procura de meios de resolver conflitos sem sair de casa. Cingindo-nos aqui muito a Portugal, nós verificámos que, por exemplo, os julgados de paz são os tribunais específicos para resolver ações até 15 mil euros e só em questões específicas, portanto, não são tribunais clássicos, digamos assim, são tribunais com um procedimento muito mais simples, flexível e que têm até uma fase prévia de resolução do conflito através de mediação, e, portanto, antes da reclamação ser levada para julgamento, é possível tentar, de forma obviamente voluntária, que as partes tentem resolver o conflito amigavelmente, e os julgados de paz rapidamente passaram a promover quer as sessões de mediação, quer o próprio julgamento, através da plataforma Zoom. Eu não sei se isto pode ser considerado uma verdadeira forma de ODR, obviamente, provavelmente é uma forma primitiva ou pré-histórica de resolver conflitos. Hoje, quando pensamos em ODR, pensamos em estruturas e em plataformas muito mais desenvolvidas, que recorrem inclusivamente a algoritmos, a seleção de casos, ou seja, perceber que casos é que podem ser resolvidos através destes meios, mas de alguma maneira permitiu a utilização de meios digitais, ainda que primitivos ou ainda que pré-históricos, permitiu a criação da ideia ou o desenvolvimento da ideia de que é possível. E, portanto, se as pessoas conseguem resolver conflitos através de Zoom, mais facilmente a partir de agora vão aceitar plataformas de resolver conflitos mais evoluídas, mais integradas, com outro tipo de mecanismos. E, portanto, de facto, a pandemia obrigou a um reajustamento no setor da justiça também, e houve por parte
quer da mediação, quer de mediadores, quer de estruturas que recorrem à mediação e a formas de resolução de conflitos fora dos tribunais, portanto, mecanismos extrajudiciais, fez com que, de facto, essas estruturas recorressem a mecanismos de colocar as partes em comunicação sem ser face-to-face e presencialmente. E, portanto, a pandemia foi o pontapé de saída, porque, de facto, em Portugal o ODR era uma ideia muito sonhadora, muito utópica, ou seja, havia muita resistência e a pandemia eliminou a resistência, ou seja, não vou dizer que neste momento nós já temos um nível de ODR extraordinário em Portugal, mas eu penso que não temos mais resistência, inclusivamente durante o período de pandemia, o próprio Ministério da Justiça lançou um projeto de criação da plataforma RAUL+, e que é precisamente uma plataforma que visa integrar todos os mecanismos de resolução de conflitos, principalmente na área do consumo e também os julgados de paz, e portanto a pandemia teve estes dois efeitos, se quiseres. Por um lado, o efeito de eliminar a resistência à resolução de conflitos através de meios eletrónicos e, portanto, no fundo, isso já não é uma questão, já se avança, hoje discute-se através de que formas, mas já não se coloca a questão se ou não aos ODR, e, por outro lado, de facto, criou um movimento de implementação, de criação, de desenvolvimento de mecanismos que recorram a meios eletrónicos para resolver a conflito. E, portanto, a pandemia terá tido muitas desvantagens, mas no setor da justiça e, em concreto, no setor dos ODR, foi, de facto, um motor fundamental. Aquilo que poderia levar anos, de repente tornou-se algo inevitável e algo com menos resistência, e portanto isso é muito positivo. É uma mudança de cultura à pressão. Sem dúvida, sem dúvida. É assim que muitas vezes para os ODRs, como tu acabaste de dizer, é denominada esta fase. Nuno, África, pandemia, solução de disputas online. Vamos por partes. A pandemia não existiu em África, porque os países ocidentais só se preocuparam com eles próprios e esqueceram-se rapidamente dos problemas que havia em África. Ou pelo menos esqueceram-se para além daquilo que deveria ser um princípio de solidariedade mundial ou entre os povos. Houve, obviamente, situações pontuais de exceção que contradizem isto que eu estou a dizer, mas genericamente a pandemia teve muito esquecida nos noticiários, nomeadamente na Europa, e para não falar de outras partes do mundo, onde acredito que pouco seria significativa referência da África. Mas não deixou de existir. E as consequências que tiveram são ainda hoje evidentes e limitativas, porque se na Europa, por exemplo, hoje já nos encontramos numa fase claramente pós-pandemia, onde hoje se aborda esta questão numa perspectiva diametralmente oposta daquela que ocorria há 6 meses ou há 12 meses, em África ainda não acontece isso. Eu posso dizer que, por exemplo, para entrar e aceder a Angola, só há 2 semanas é que foi abolido a necessidade de ter um teste à partida e outro à chegada. Agora é só um teste à partida, não haverá necessidade de o fazer à chegada, estamos a meio caminho. Mas isto para dizer o quê? Eu viajo entre Portugal e o Brasil e já não tenho necessidade para disto. Eu viajo entre Portugal e Angola e passo e continuo a ter, não nos 2 locais, mas metade desta necessidade. Isto cria algumas dificuldades. Eu entendo que o ODR e a utilização dos meios em linha irão permitir, mais do que tudo, podem ser uma oportunidade
de desenvolvimento económico e de apoio ao investimento externo. Em África, acho que, aproveitando esta dinâmica que aconteceu a nível mundial, a nível europeu, a nível dos Estados Unidos, por exemplo, onde rapidamente os tribunais, à semelhança do que aconteceu noutros países, mas se adaptaram e fizeram cursos online de como estar perante câmaras de televisão, como fazer inquirições de testemunhas ou de partes contrárias através da tela. Foram-se criados protocolos nos centros de arbitragem, por exemplo, a nível mundial, da ICC, da Ásia, dos principais centros de Hong Kong, da Coreia. Rapidamente apareceram um conjunto de procedimentos que ajudaram a implementar e a criar regras sobre este procedimento. Eu diria que, mais do que esperar que isto venha a refletir-se no dia-a-dia da justiça dos países africanos, e reporto-me concretamente aos países de expressão de língua portuguesa, eu acredito que pode ser um instrumento importantíssimo para auxiliar o investimento externo. E nós em África estamos sempre à procura deste investimento externo, como acontece um bocado também nos outros países, mas vivemos muito do grau de investimento e desenvolvimento que pode ser gerado por este investimento. E a segurança que a possibilidade de resolver litígios ou diferendos que possam surgir ao longo do investimento pode ser um conforto extra para os investidores, nomeadamente de países ocidentais, fazerem e concretizarem os seus investimentos em África. E eu hoje sinto, por exemplo, tenho experiência própria recente de clientes que me procuram já diversificar o seu investimento, já não é só em Angola, já não é só em Moçambique, já me falam, eu quero fazer uma empresa que faça fornecimentos para a Zâmbia, para o Congo, importe mercadorias de Moçambique para Angola. O que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de transpor uma realidade, uma mentalidade que depois vai levar atrás uma série de mecanismos que apoiam o desenvolvimento e apoiam a sustentabilidade das populações, o bem-estar, o desenvolvimento económico. E o ODR pode ser, diria eu, um fator de conforto, um fator de segurança, porque não há investimento sem resolução de litígios. O investimento sem a certeza de que os litígios podem ser resolvidos de uma forma célere e eficaz é uma falsa questão, é uma utopia. Portanto, acredito que daí eu há bocado ter referido aquela importante inovação do Código de Processo Administrativo angolano que foi aprovado no passado mês de setembro, a Lei 32 de 2022, que vai claramente, e com este capítulo específico sobre a forma de iniciar uma arbitragem, a obrigação da administração de aderir à resolução alternativa de litígios, nomeadamente a arbitragem, vai permitir um desenvolvimento e o acrescentar do investimento externo e da segurança que os investidores pretendem. Esta seria, diria eu, o pós-pandemia, aquilo que acho mais desafiante, mais interessante e mais importante para a África. É isso, incrível. Temos o ODR como um potencial para o desenvolvimento económico africano. Vamos estar aqui para ouvir daqui a uns anos, não vamos, esperemos isso, porque aquilo que eu estava aqui a refletir era realmente aquilo que Nuno, tu começaste a falar sobre o potencial do ODR para o desenvolvimento da justiça e das sociedades e como é que nós podemos, através da tecnologia ligada à justiça,
desenvolver a nossa sociedade de forma cada vez mais justa, enfim. E para isso, Andreia, no Brasil, como é que tu vês o potencial do ODR para o desenvolvimento da justiça? Tem cada vez mais se falado sobre esse assunto pela situação aí de poder alcançar mais pessoas, né? Das pessoas construírem as suas soluções. Aqui a gente tem essa questão de ser um país que tem muita judicialização, então os processos acabam demorando muito. E aí só essa demora já significa não alcançar a justiça, né? A gente sabe que tem processo que dura 20 anos, 25 anos. Aí mesmo quem ganha não se sente vencedor quando acaba. Se cada vez mais a gente conseguir ampliar esse olhar para um acesso mais amplo à justiça, das pessoas buscarem, né, construir suas soluções, dar as ferramentas para elas, né? Eu acho que tem um papel aí do judiciário meio que educativo, né? Passou a fazer parte aí do nosso processo civil, né? Isso está forçando um pouquinho as pessoas a pensarem em buscar resolver os conflitos antes de seguir com o processo, né? Oportunizando, né? A própria mediação online foi adotada no período da pandemia pelos tribunais, que antes era tudo presencial, agora está meio dividido entre presencial, ainda voltou, né? Mas muita coisa o pessoal se acostumou a fazer online e a gente tem tido um alto grau lá de resolutividade, tanto na primeira instância quanto na segunda, que o pessoal também já está cansado, né? Já 10, 15 anos com o processo, e aí resolve sentar e buscar uma solução. Eu acabo que atuo mais na área empresarial, né? Aqui no Rio de Janeiro é uma especificidade aqui da nossa cidade, tem as varas empresariais, coisa que alguns outros estados não têm. Mas isso é uma realidade, pelo que eu vejo, tanto para empresarial, quanto a questão de família, quanto a questão também de vizinho, né? Tem muita questão para parar aqui no judiciário por briga de vizinho. A gente tem também vamos dizer, algumas coisas que são específicas aqui da nossa cultura, né? O pessoal que gosta muito da família estar junto, né? Então o filho casa e traz a mulher para morar junto, daqui a pouco tem um filho, daqui a pouco tem 4 naquela casa, naquele terreno, né? Vai dividir o terreno. E aí pronto, é o ambiente perfeito para disputa. Um negócio que me falaram outro dia que eu achei interessante, vou até buscar a fonte, é que pela primeira vez na história, 5 gerações estão convivendo juntas, né? Então, as pessoas estão vivendo mais tempo, e isso faz com que tenha um choque de várias gerações aí tendo que se entender, né? Então, é algo novo também que a gente está tendo que aprender a lidar. Outra coisa que a gente estava até discutindo ontem, num debate que eu participei, também são as inovações que o pessoal está buscando com relação à utilização de outras formas de energia, né? A gente está aqui também com várias questões relacionadas ao tipo de energia que a gente usa, né? Petróleo, tudo, e aí está nesse momento de buscar utilizar mais energia limpa. Mas isso também traz muita novidade, porque é muita inovação, as pessoas têm que ser educadas a utilizar. Então, a gente tem que conversar muito até sobre regulação, né? Situações que não estão nem reguladas ainda aqui, né? A gente aqui tem um apego à lei, que é uma beleza, né? Tudo tem que ter regulação para ter solução. Aí todo dia surge coisa nova, né? Então as pessoas estão tendo que aprender também que existem outras formas de resolver essas questões para ficar 10, 15, 20 anos brigando. E o juiz, a gente até tem juízes que são muito, isso não é uma crítica ao judiciário, o nosso judiciário é muito ativo até, né? Muito eficiente. Só que não dá, entra 8, 10 mil processos por mês só aqui no Rio, né? Então, assim, não tem judiciário que dê conta. Está tendo vários movimentos aí para otimizar, ser mais ágil, digitalizar, implantar tecnologia. Mas enquanto a própria sociedade não lançar a mão de resolver os seus conflitos, aí ela precisa do empurrãozinho ali, né? Do judiciário, da lei, né? As pessoas agora botando nos contratos. Então, nesse sentido, você consegue trazer soluções mais rápidas, mais adequadas. E as pessoas estão começando a se educar sobre isso.
Isso é fantástico, já só isso. Se o ODR conseguir começar a educar as pessoas para elas verem outras formas de resolver os seus litígios, já ganhamos muito, sobretudo no Brasil, como o que tu acabaste de dizer. Kátia, o potencial do ODR para o desenvolvimento da justiça? Enorme, não é? Eu acho e acredito mesmo. Eu acho que, como te disse, quando começámos esta conversa, eu acho que fazer justiça agora e no futuro passará sem dúvida pelos ODR. Por um lado, porque a tecnologia, associar a tecnologia a mecanismos de resolver conflitos, pode até eliminar conflitos neste sentido. Muitas vezes as partes têm a percepção de que estão em conflito e se calhar isso não é um verdadeiro conflito. E, portanto, a tecnologia e novas ferramentas, algoritmos, ferramentas de triagem, aquilo que hoje, quando se fala em plataformas de resolver conflitos, se fala com uma fase de triagem, muitas vezes é uma fase que pode dar a percepção se o conflito verdadeiramente existe ou que conflito é que existe. Ou seja, às vezes também há uma falsa percepção de qual é que é verdadeiramente o conflito e, portanto, todos estes mecanismos de colocar as partes em confronto ou a dissecação do que é o conflito, do que é que está em causa no conflito, através de mecanismos digitais, através de ferramentas digitais ou através da própria intervenção humana, mas nesta perspectiva de resolver conflitos fora dos tribunais e, portanto, esta ideia de que o conflito não é um litígio que se leva para tribunal e, portanto, os ODR significaram uma mudança de paradigma até em relação ao próprio conflito e do que é o conflito. E depois a tecnologia também permite hoje algo muito importante, que é a disseminação da informação. As partes podem se informar sobre componentes legais, sobre componentes jurídicas, sobre quais são os seus direitos e, portanto, isso tudo, de facto, dá uma nova roupagem à justiça. Quando estamos verdadeiramente perante um conflito e que é necessária a introdução de mecanismos de ODR para alcançar uma solução, eu acho que os ODR dão aqui algo que hoje é reclamado pelos cidadãos, que é eu quero resolver o meu conflito, ou seja, esta ideia que foi, obviamente, apanágio do século passado, em que eu transferia para alguém a resolução do conflito, o senhor juiz que decide o meu conflito, os advogados é que sabem, os advogados é que podem resolver o conflito, e portanto eu fico aqui um bocadinho na retaguarda, a aguardar que me digam, afinal, quais são os meus direitos. Eu acho que isso hoje deixou de existir, a sociedade mudou, e portanto os meios tecnológicos foram se desenvolvendo, a sociedade também foi alterando, e quando tu misturas estas duas realidades, por um lado desenvolvimento da tecnologia, por outro lado todas as alterações que há em termos sociais e não podemos ignorar que há mudanças sociais e que hoje o sentimento de paternalismo, de que eu quero que alguém resolva o conflito por mim, isso hoje não existe mais ou não existe com os níveis e com o grau que existia anteriormente e cada vez mais os cidadãos querem chamar a si a resolução do seu próprio conflito. E, portanto, os ODR são esta possibilidade de eu resolver o meu conflito, eu dizer o que é que quero, eu dizer quais são os meus interesses e eu modelar a resolução do meu conflito de acordo com aquilo que eu acho que é a solução ajustada, a solução justa, obviamente em negociação com a parte contrária. E, portanto, para mim, ODR hoje é sinónimo de justiça, uma nova perspectiva, uma nova roupagem, uma justiça muito mais, obviamente não estamos a falar de justiça privada no sentido de que as partes vão arregaçar as mangas e utilizar mecanismos de autotutela, mas de facto há aqui um empowerment dos cidadãos na resolução dos seus conflitos, que eu acho que é uma reclamação legítima e própria deles e que os ODR permitem, e portanto é absolutamente extraordinário pensar que, de facto, os cidadãos podem ter a justiça feita de acordo com as suas necessidades,
obviamente sem esquecer os princípios fundamentais de direito e, obviamente, desenvolver ODR não é simplesmente fazer crescer mecanismos de resolução de conflitos. Essa deve ser uma preocupação de todos nós, quer de quem estuda, de quem trabalha, de juristas, de académicos, pensar de facto no desenvolvimento dos ODR de forma sustentável, de forma que garanta que de facto não se caia também aqui em mecanismos de justiça privada pouco legítimos, sem princípios, em que não há valores deontológicos, em que não há valores éticos e, portanto, eu penso que temos também que acompanhar de forma muito, muito próxima ao desenvolvimento do ODR, para que o ODR não seja simplesmente justiça privada, seja também justiça com ética, com deontologia, com valores fundamentais, em que as partes se sintam também protegidas, porque quando tens justiça feita por privados sem ter um devido acompanhamento de advogados, sem ter um procedimento bem pensado, isso pode redundar em injustiças e, portanto, é óbvio que eu acho que os ODR é fazer justiça nos dias de hoje e é óbvio que nós não podemos simplesmente querer que os ODR cresçam, devemos fazer um acompanhamento muito próximo deste crescimento e de todos os mecanismos. Não estou a falar de um controle absoluto, mas haver aqui uma pedagogia em torno dos ODR para que ODR não seja sinónimo de arena de resolução de conflitos, mas que haja ética, que tenha aqui valores subjacentes a esta resolução de conflitos. Mas sem dúvida é sinónimo de justiça nos tempos atuais também. É incrível e podemos falar dos padrões éticos que são regularmente divulgados pelo ICODR. Quem nos está a ouvir, www.odr.info, e temos toda uma série de princípios éticos para o ODR que são mundialmente reconhecidos, e é isto, começamos por dizer ODR, justiça na minha mão, ODR, justiça à minha medida, e Nuno, algum potencial específico do ODR para o desenvolvimento da justiça em África, além daqueles que tu já mencionaste? Temos que ultrapassar algumas barreiras antes de lá chegarmos, ok? Nomeadamente o acesso às tecnologias, infraestruturas e a capacitação dos utilizadores. Mas, sabendo nós que a África corre sempre a uma velocidade diferente do resto do mundo, para o bem e para o mal, às vezes também, eu diria que os ODRs podem essencialmente oferecer processos acessíveis, geográfica e legalmente disponíveis e deslocalizados. Isto parece-me uma mais-valia muito importante em África. Podem produzir resultados eficientes e eficiência na justiça é sinónimo de qualidade e de uma justiça normalmente justa. A justiça, quando não é eficiente, deixa de ser justiça. Acredito também que podem, ao acelerar, ao serem um fator de celeridade da aplicação da justiça, permitindo que ela, num curto período de tempo, possa ser aplicada, vai afastar alguns preconceitos que existem das populações ou dos utilizadores dos fóruns de justiça relativamente à eficácia da justiça. Ou seja, dizer que eu recorro aos tribunais, mas aquilo nunca mais se resolve, não vale a pena, que é algo que é o primeiro fator para matar o mensageiro da justiça. E isto vai, obviamente, por fortalecer a credibilidade, garantir a confiança pública, no fundo, em esquemas neutros que produzem resultados imparciais. Reparem, em meia dúzia de palavras, eu criei aqui o mundo ideal, salvo seja, mas acredito que este, de facto, pode ser uma aposta similar ou contemporânea e paralela à aposta na formação, nas estruturas físicas da justiça, que permitirão dar o passo em frente
para que, de facto, a justiça se torne mais justa. E tornando-se a justiça mais justa, eficaz e pronta, vai permitir satisfazer os investidores, os particulares, mas, nomeadamente, o investimento externo, saber que tem salvaguardado o seu investimento em países que normalmente são vistos como de difícil enquadramento quando as coisas não correm tão bem. Fantástico, eu fico aqui com tecnologia, justiça, desenvolvimento, felicidade. Que melhor forma para concluir esta nossa conversa, mas antes de vos deixar ir, eu queria só finalizar aqui para os ouvintes da Cyber Week 2022 com uma palavra para cada uma das vossas regiões. Andreia, ODR e Brasil, que palavra te vem à cabeça? Vamos investir em acreditar mais que nós podemos tomar as rédeas da solução dos nossos conflitos e construir um mundo melhor. Vamos lá investir o nosso tempo nisso. A gente investe em tanta coisa, né, que não vale tanto a pena. Vamos investir em trazer, né, construir um mundo melhor, um Brasil melhor. O brasileiro ele reclama muito aí da política, do judiciário, vamos fazer a nossa parte. Obrigada, Andreia, para o Brasil. Kátia, para a Europa, para Portugal, para o mundo. Eu sem dúvida a palavra justiça, não é? Eu acho que é muito importante nós continuarmos a dizer que ODR é justiça, que ODR como dizia o Nuno, uma forma contemporânea de fazer justiça, mas que continua a ser justiça. Mas se tu quiseres uma ideia muito ligada a Portugal, os ODR são o sol, porque eu acho, como dizia o Nuno, que nós vivemos de facto um momento difícil do sistema judicial, as pessoas deixaram de acreditar no edifício da justiça e os ODR podem ser aqui o raio do sol que vem dar alguma luz naquilo que pode ser uma reformulação deste edifício da justiça e mantendo de facto o ideal de justiça e, portanto, em termos mais figurados, o sol, ou um raio de sol, mas em termos técnicos, justiça, diria, são essas duas palavras, raio de sol e justiça nos ODR. Ótimo, Kátia, obrigada. Nuno, aqui no meio de nós as três mulheres, vamos deixar para ti a palavra final, uma palavra entre ODR, África. Duas palavras, não desistir. E com isto se acabamos. quiser acrescentar uma terceira, acreditar. Não desistir e acreditar vão ser o primeiro passo para que nós possamos, de facto, levar este instrumento e esta ferramenta mais além e acessível a muita gente que provavelmente nunca pensou que o poderia utilizar. Ora bem, muito obrigada, Nuno, obrigada, Andreia, obrigada, Kátia. E com isto acabamos esta nossa conversa sobre ODR nos países de língua portuguesa. Agradecemos a todos aqueles que nos ouviram e desejamos bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde se encontra. E muito obrigada mais uma vez.